Glória a Deus, a graça e a paz no nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Estamos aqui em mais uma live, mais uma madrugada, perseverando no Senhor em nome de Jesus. Essa é a 12ª madrugada de live. Tenho certeza que o Senhor continuará nos sustentando em nome de Jesus. Boa noite, Leia, ou boa madrugada, aleluia, glória a Deus, amém. Pai, nós queremos te agradecer, queremos te louvar pelo teu amor, pela tua fidelidade, pela tua graça, pelo privilégio de podermos estar nessas madrugadas orando, declarando, perseverando. Estamos aqui não porque somos bons, mas porque o Senhor é bom, nos convocou, nos chamou, nos deu o privilégio de juntos estarmos por 21 dias protestando e cremos que aquilo que temos como alvo que irá se tornar um hábito, se tornará também um estilo de vida para nós. Protestarmos contra as obras do inferno, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, aleluia. A Leia está aí firme conosco. A Leia tem perseverado aí nas lives. A Raíssa Duarte está conosco também. Eu tenho certeza que o Senhor irá honrar você, Leia, em nome de Jesus. Hoje é o primeiro dia da semana, domingo, e eu tenho certeza que é o dia ou a noite que se inicia um recomeço, onde o Senhor vai renovar, vai fortalecer, vai encorajar. E em nome de Jesus, nós estamos aí nesse projeto de jejum, de oração, por 21 dias, com o tema Eu Protesto. Mas eu quero compartilhar um tópico hoje, chamado Não Desista da Promessa. Não desista da promessa. Que eu e você possamos perseverar, não desistir. Eu sei que a tentação, a vontade, o desejo é de desistir de muitas coisas que o Senhor nos prometeu. Às vezes as lutas, as adversidades, quando elas são extensas, quando elas são demoradas, nós queremos desistir. Mas nós fomos chamados para não retroceder, não desistir. Nós vemos que lá em Josué, a palavra do Senhor fala que Josué estava em uma luta grande, uma guerra, uma batalha grande, e naquela época não tinha luz como temos hoje. E num dado momento nós vemos que Josué ora ao Senhor e ele fala: Senhor, faz com que o sol permaneça, pare, para que o sol não se vá, para que possamos terminar essa guerra. Sabemos que não é o sol que gira, não é o sol que para, e sim a terra. Mas naquela época, provavelmente Josué não sabia, ele só via o sol nascer e o sol se pôr. E ele orou ao Senhor, e o Senhor, a Bíblia diz que o sol parou. E é muito poderoso isso, porque foi algo muito extraordinário na palavra do Senhor. Aí nós vemos depois o rei Ezequias. Ele num dado momento também, ele não só pede para o Senhor, mas ele acaba aqui até se aproveitando da bondade do Senhor. E nós vemos o Senhor não ficando chateado, não se sentindo, está aproveitando de mim, está pedindo demais. Mas o rei Ezequias, ele fala assim: olha,
Se o Senhor é comigo, se o Senhor me ouviu, o sol parar, eu sei que o sol para, o Senhor já fez isso, mas que a minha sombra retroceda, e retroceda por 10 graus. Você sabe, retroceder a sombra pelo tanto que ele pediu, comparativamente significa retroceder por 40 minutos. Sabemos que se a Terra parar de girar por segundo, é o suficiente para que todo o planeta seja destruído. Mas, por incrível que pareça, de maneira inexplicável, o Senhor não só fez parar o planeta Terra, mas o Senhor retrocedeu o planeta Terra por 40 minutos só para satisfazer um pedido e um desejo do rei Ezequias. Então veja, nós temos um Deus que ele tem prazer em realizar os nossos desejos. Como diz Salmos 37, 4 e 5, que nós precisamos entregar os nossos caminhos ao Senhor, confiar nele, e o mais ele fará. Confiar nele, entregar os caminhos a ele, e ele satisfará os desejos do nosso coração. O problema muitas vezes é que nós até entregamos nossa vida, as nossas petições, as nossas lutas ao Senhor, mas rapidamente nós acabamos pegando novamente das mãos dele. Que o Senhor nesses dias me dê a graça e te dê a graça, já nos deu a graça, e que possamos ter revelação da nossa natureza, de quem é o nosso Deus, de como ele age. O nosso Deus não desiste, nunca desistiu, e a maior prova disso é olhando para mim e para você. Olha quantos erros, olha quantas falhas nós temos. Todos os dias cometemos erros, falhas. Quem é jovem comete erros absurdos com os pais. Quem é pai, quem é mãe, erra com seus filhos, erra com seu cônjuge, mas mesmo assim o Senhor não desiste de nós e decidiu nos amar com um amor incondicional. E se o Senhor não desistiu de nós, a nossa natureza é como a do Senhor, chamados para não desistirmos também. Por isso, não desista das promessas. Só tem uma maneira, ou só existe uma forma de as promessas não acontecerem na sua vida: se você desistir delas. Só existe, anota aí, se possível até escreva aí no Instagram. Só existe uma forma de as promessas não acontecerem nas nossas vidas, vírgula, se nós desistirmos delas. Todos podem duvidar de você, todos podem duvidar das promessas na sua vida, menos você. Todos podem duvidar das promessas na sua vida, menos você. Sabe por quê? Porque as promessas de Deus estão escritas, e estão escritas ao seu respeito. As pessoas não têm a obrigação de acreditarem no que está escrito para você, mas você precisa acreditar, porque é uma promessa que o próprio Deus fez para você, e é uma experiência particular, peculiar sua com o seu Deus. E eu quero te dizer, o seu Deus nunca te deixou e nunca vai te deixar na chapada, nunca te desamparou, e não seria agora que ele iria te desamparar. A questão é que nós muitas vezes nos esquecemos da onde o Senhor nos tirou, o que ele já fez por nós. Se você olhar a sua vida, o que você já passou, são coisas bem mais dificultosas, bem mais absurdas do que você vive hoje. E até aqui o Senhor tem te sustentado, e ele irá continuar te sustentando. Por isso,
o alvo de Satanás contra a sua vida é te levar a desistir das promessas. O alvo do diabo contra a sua vida é te levar a destruir, a desistir das promessas. Não desista. Somente uma pessoa pode impedir as promessas de Deus a se cumprirem na sua vida. Você, se você desistir dessas promessas. Por isso, o meu conselho nessa madrugada, nessa live, a você é: não desista das promessas. Deixa eu anotar aqui que vai ser esse tópico aí. Não desista das promessas. Deixa eu escrever outra coisa aqui. Só como nós estamos uma live online, vamos deixar gravado e anotado. E o meu desejo, como eu falei desde o começo, é que essas lives sejam lives espontâneas e que o Espírito Santo nos conduza em nome de Jesus. Eu e você precisamos ser cristãos ativos e não passivos. Muitas pessoas dentro da igreja, elas falam: se for para acontecer, irá acontecer. Mas não é a verdade isso. Se for para acontecer, irá acontecer sim, desde que eu continue crendo e confessando. As pessoas, elas desistem facilmente, rapidamente. Eu já ouvi, eu sei que não fazem muitos anos que eu sou cristão, que eu nasci novamente, nasci de novo, fazem apenas 12 anos. Mas fazem 12 anos que eu estou na videira, 12 anos que eu estou na mesma caminhada com o Senhor, e pela graça dele nunca saí dos caminhos dele. E no decorrer desses 12 anos, muitas pessoas eu já vi vindo, até mesmo nascendo de novo, mas não permanecendo. Nós vivemos na geração fast food, geração que tudo que as pessoas querem, Deus tem que fazer na hora certa. É como se elas fizessem um pedido: Senhor, eu quero tal bênção. E se não chegar em 15 minutos, meia hora, no máximo 1 hora, eu não quero mais, eu cancelo o pedido. E na vida espiritual delas, elas agem da mesma forma. Elas pedem uma, elas pedem duas, até pedem 3 vezes, mas se não chegar no tempo que elas esperam, um tempo esperado, elas desistem. Mas eu quero te dizer, nós não somos essas pessoas. Nós somos aqueles que não somente oramos, mas aguardamos, porque somos cristãos de orações respondidas. Aguardamos como? Perseverando, crendo e confessando. Aguardamos, crendo e confessando. Por quê? Porque nós fomos chamados para crer e confessar. Crer e confessar. Tudo aquilo que o Senhor nos prometeu, Ele irá cumprir. Existem áreas da minha vida que já vão para 12 anos que ainda eu não vi se concretizando aquilo que o Senhor me prometeu. Mas eu creio que os dias estão próximos. Por quê? Porque o Senhor prometeu:
Pastor, mas se passar mais 2, 4, 5, 8 anos e Jesus não voltar e também essa promessa ou essas promessas que o Senhor está falando não se cumprirem, pela graça de Deus eu vou te dar a resposta. Pela graça de Deus eu irei continuar perseverando, crendo e confessando, porque eu sei que aquele que prometeu é fiel para cumprir. A palavra do Senhor diz lá no Evangelho de João: as Escrituras não podem falhar. Nunca falharam, jamais irão falhar. Se Deus mentir, o universo inteiro pode se desintegrar. Se Deus mentir, o universo inteiro é destruído, porque todo o universo, o autor de Hebreus diz, é sustentado na palavra do Senhor. Para você ver como é sério e como é profundo as promessas do Senhor. É por isso que 2 Coríntios 13:8 diz: nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Pastor, mas a Bíblia foi escrita pelo homem, nem tudo que está lá é seguro, pode ser a verdade. Pois eu protesto. Eu creio que Paulo diz em 2 Coríntios 3,16. 2 Coríntios 3,16. Toda a escritura é escrita por inspiração divina. Ela é apta para correção, para o ensino, para a edificação, para a educação. E eu creio. Se está escrito, eu creio. Alguém um dia me perguntou: e se tudo isso for mentira? Eu falei: olha, se tudo isso que estiver escrito na Bíblia for mentira, eu ganhei minha vida inteira aqui nessa terra, porque tudo que está escrito na Bíblia e eu pratiquei, deu certo na minha vida. Está escrito na Bíblia que eu não sou escravo dos vícios e eu fui liberto do cigarro, da bebida, da droga e de outras coisas que não vem ao caso mencionar. Se a Bíblia for mentira, eu acreditei e deu certo que eu e minha casa servimos ao Senhor, temos servido. Que o meu casamento poderia ser restaurado, foi restaurado. Que eu nasci para vencer, para dar certo, e tenho crescido, tenho avançado e tem dado certo as coisas na minha vida. Logo, se o que foi escrito pelo homem, pode ser mentira, mesmo assim deu certo na minha vida. Mas, falei para essa pessoa, se for verdade, eu ganhei aqui e ganharei lá, porque a Bíblia fala que nós ganharemos recompensa do Senhor, não somente nesse tempo presente, mas no tempo vindouro. Agora, se for verdade, eu ganhei aqui e ganhei lá, e você perdeu aqui e perderá lá. E é um fato, nós precisamos ter convicções daquilo que está escrito. E se está escrito, eu continuo crendo, eu continuo confessando. Eu não vou desistir das promessas do Senhor para a minha vida. Porque um cristão maduro, e conforme ele vai amadurecendo, ele não é mais aquela pessoa que, se não der na hora que eu quero, eu fico birrado, eu fico birrento, eu fico emburrado e eu não quero mais. Não. Um cristão maduro, ele aprende a ouvir não também. Nem sempre nós iremos ouvir sim. Nem sempre aquilo que queremos é a vontade de Deus. Nem sempre aquilo que queremos está em linha com a vontade de Deus. Nem sempre aquilo que nós queremos está no tempo de Deus. E nós vamos ver alguns homens de Deus, teriam alguns mesmo, mas eu quero mencionar 3 em específico que são bem conhecidos. Você vai ver que eles pediram algo e Deus falou não para eles. Deus não atendeu ao pedido deles na hora, e nem por isso eles desistiram, largaram e chutaram tudo. O primeiro que eu quero mencionar, como te falei, existem mais, mas eu quero mencionar 3. O primeiro que ouviu o não de Deus, que era um homem, diz a Bíblia, homem segundo o coração de Deus, foi Davi.
Davi foi alguém que não existe na palavra do Senhor que descobriu a vontade do Senhor sem mesmo o Senhor ter contado para ele. Mas de alguma forma ele ouviu algo, sentiu algo que o conduziu a se preocupar com a vontade de Deus. E a Bíblia fala que Davi tinha uma casa fantástica e ele fala: eu não aceito, eu que sou homem, ter uma casa tão maravilhosa, tão linda, tão bonita, tão grande, e o meu Deus, que é soberano, que é o Todo-Poderoso, não ter casa. E a Bíblia fala que ele se preocupa com a vontade de Deus, se preocupa com Deus, e ele fala: eu vou construir uma casa para o Senhor. Ele foi um homem que surpreendeu muito o Senhor, mas a Bíblia fala que ele queria construir o templo, e o Senhor fala: você não vai construir, você não vai fazer, você vai amontoar tesouros para que o seu filho possa construir. Veja, Davi foi alguém que serviu ao Senhor por todos os dias da vida dele, mas mesmo assim ele ouviu não do Senhor. Você vai encontrar o apóstolo Paulo, que também foi um homem que, desde que de Saulo se tornou Paulo, se converteu de verdade, que realmente fez a vontade do Senhor, a ponto de 2 Timóteo 4,7 ele falar: combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora a coroa da justiça já me está guardada pelo Senhor, o reto juiz, que me dará naquele dia. Paulo foi alguém que também satisfez a vontade de Deus, que satisfez as exigências de Deus. Mas mesmo assim, a Bíblia fala que ele tinha um espinho na carne. E por 3 vezes, ele roga ao Senhor, ele ora ao Senhor. E o Senhor fala: eu não vou tirar o espinho da sua carne, pois a minha graça te basta. E é na sua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Veja, ele ouviu o não de Deus. Ele poderia falar: então, já que o Senhor não quer tirar esse espinho, está me atrapalhando, está me incomodando, eu desisto, eu vou chutar tudo. Mas ele sabia que não era Deus, não era o reino que estava perdendo, mas era ele que estaria perdendo o privilégio de servir ao Senhor, o privilégio de lutar ao lado do Senhor, o privilégio de servir um Deus que é vivo, que é poderoso e que é soberano. Por isso ele não desistiu, porque ele sabia que quem perderia não era Deus e não era o reino, que Deus poderia levantar muitos outros Paulos no lugar dele, mas ele sabia que quem perderia era ele. E uma terceira pessoa que eu quero mencionar para você aqui, que também ouviu o não de Deus, foi o nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. A todo momento você vai ver na biografia de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, o Senhor Jesus falando: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do Senhor. Eu vim fazer aquilo que eu vi meu Pai fazendo. Eu vim fazer aquilo que o meu Pai me enviou para fazer. Constantemente. Mas a Bíblia fala que lá no Getsêmani, quando ele está suando sangue, ele fala: se possível, afasta de mim esse cálice. Quantas vezes ele orou? 3 vezes, que significa um número completo, que significa perseverar. Mas o que ele ouve do Senhor? Não é possível afastar esse cálice. Ele fala então que seja feito a sua vontade e não a minha. Veja, Jesus era o próprio Deus, o Verbo encarnado, o Deus que se fez gente, o Deus que se submeteu, o eterno, o soberano, que submeteu por 9 meses no ventre de uma mulher. Veio passar as lutas, adversidades, tentações nessa terra, aflições, angústias, e mesmo assim ele falou: se possível. 3 vezes ele ora, mas o Senhor fala o quê? Não. Ele fala então que seja feita a sua vontade e não a minha. É poderoso você saber que na Bíblia grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus ouviram não do Senhor, e não foi por isso que eles desistiram.
nem tudo é no nosso tempo, nem tudo é do nosso jeito, nem tudo é da nossa forma. Não é a nossa vontade, é a vontade do Senhor. E nós precisamos ter isso bem claro em nosso coração, para que possamos ser cristãos que perseveram. Não desista das promessas. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Tudo que ele prometeu, ele irá cumprir. Só tem uma maneira de as promessas não se cumprirem na sua vida. Deixa eu anotar aqui mais uma vez, que é parecido com o que eu escrevi lá. Só tem uma maneira de as promessas se cumprir na sua vida, né? Em sua vida. Se você não desistir dela. Nós precisamos ser cristãos que confessamos, que oramos a palavra. Se você pegar todos os homens de Deus, as mulheres de Deus, grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus que desfrutaram das promessas do Senhor, da herança do Senhor, eram homens e mulheres que não eram mimados, primeiramente. Eles sabiam que não era tudo do jeito deles, não era tudo no tempo deles, não era tudo segundo a vontade deles. E eles oravam a palavra, eles oravam em linha com aquilo que já está escrito desde a fundação do mundo, aquilo que Deus já disse, não aquilo que simplesmente era um desejo carnal deles, era um desejo peculiar. Ah, pastor, você está querendo dizer que então, se eu tenho um desejo, tem que ser tudo só no que está escrito? Esse é o compromisso do Senhor. Só que você vai ver que todos os nossos desejos estão em linha com a vontade de Deus. Os nossos desejos, que eu falo, segundo a nossa natureza. A vontade de Deus para a nossa vida é boa, agradável e perfeita. Por isso que é insensatez querer a nossa vontade e trocar a vontade de Deus pela nossa vontade. Pastor, mas se é tudo só Deus, só o que Ele quer, nós somos fantoches. Não. Deuteronômio 11:26, a palavra do Senhor fala que Deus nos deu o livre-arbítrio. Eis que ponho sobre vós a bênção e a maldição. Sempre existiu e sempre existirá o livre-arbítrio. O livre-arbítrio sempre existiu e sempre haverá, sempre existirá a liberdade de escolha. Assim como os anjos na eternidade tiveram a opção de escolher se queriam ficar com Deus ou com o diabo, nós também sempre teremos. Só que Deus, antes mesmo de nós sermos de salmo formados no ventre da nossa mãe ou no ventre materno, Deus havia escrito um livro a nosso respeito. E esse livro foi um livro escrito a dedo de Deus, um livro perfeito, que tudo era para correr de maneira boa, agradável e perfeita. Mas nós, muitas vezes, decidimos andar em desarmonia com o que está escrito nesse livro. Por exemplo, o casamento. Tem pessoa que ela sofre no casamento, mas a Bíblia diz: não case ou não se una com um jugo desigual. E a pessoa, ela está na igreja, mas ela vai procurar um ímpio lá fora, um cônjuge fora do arraial, fora de Israel, fora da igreja. Fora de Israel, aqui que eu falo, é fora da Israel espiritual, que é a igreja. Aí ela está em desarmonia com a vontade de Deus. Provavelmente, qual será o preço? Ter um carnê que vai pagar para o resto da vida. Pode acontecer,
desse ímpio, desse jugo desigual, se converter e passar a servir ao Senhor com ela. Mas o risco é imenso, é grande demais, de que essa pessoa venha a ser um atrapalho, um tormento por toda a vida dessa pessoa cristã. Então, é muito importante nós sabermos dessa questão. Ah, pastor, mas então quando a Bíblia diz que a quem é casado santifica, se é cristão santifica quem não é? Sim, por exemplo, se uma pessoa casada, ela é ímpia e ela se converte ao Senhor, ela tem um encontro com o Senhor, mas o cônjuge não tem, os dois casaram, os dois eram ímpios, e um dos dois tem a experiência do novo nascimento e o seu cônjuge não tem. Aí a Bíblia fala, não separa, você já está casado, você vai santificar o seu leito, você vai santificar o seu marido, ou você vai santificar a sua esposa. Mas se você tem a escolha, você já nasceu de novo, nasceu no lar cristão, ou não nasceu no lar cristão, mas já está na igreja, tem ciência de que Deus tem algo guardado, planejado, projetado para você, você não pode ir atrás, porque a Bíblia diz que não é nós que vamos atrás das bênçãos do Senhor, mas as bênçãos do Senhor nos seguirão por todos os dias das nossas vidas. Então, a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor correrão atrás de nós. Por isso, nosso papel é só continuar crendo e confessando. Veja, Deus nos dá o livre-arbítrio, mas nós podemos escolher o que plantar, mas jamais escolher o que colher. O plantio é uma escolha, a colheita ela é obrigatória. Por isso que nós precisamos ter no nosso coração que quanto mais é dado, mais também será exigido. E que nesses dias eu e você possamos orar em linha com a vontade de Deus e declarar em linha com a vontade de Deus. Pastor, mas eu fiz tanta caca, pastor, já aconteceram tantas coisas na minha vida. O que passou, passou. Agora nós precisamos ter um presente e um futuro em linha com a vontade de Deus. Estou casado, pastor. Qual é a vontade de Deus? Não se separar. Pastor, estou casado e o meu cônjuge tem vícios. Qual é a vontade de Deus? Chutar ele e largar ele? Não. A vontade de Deus é que você proteste contra as obras do inferno e proclame a libertação. Proclame que as escamas dos olhos do seu cônjuge caem por terra. Pastor, eu tenho pais ímpios, eu tenho familiares ímpios. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você não desista deles, é que você os honre, porque a Bíblia diz: honra o pai e a mãe, para que os seus dias se prolonguem nessa terra. O primeiro mandamento com essa promessa poderosa de vida. E nós precisamos ter bem claro. Por exemplo, eu tenho um pai que ele não está no Senhor, não está firme com o Senhor. Ele ele tem atitudes bem ruins, bem mundanas. Por várias vezes ele já me xingou, por várias vezes ele já me desrespeitou. Mas desde que eu nasci de novo, nunca mais bati boca com meu pai. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala: honra teu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que seus dias se prolonguem nessa terra. Meu pai não merece o meu respeito, meu pai não merece a minha honra, mas eu não honro porque ele merece, eu honro porque está escrito. E se está escrito, eu vou honrar. Você sabe, tem muitas pessoas que elas não ganham os seus familiares, que elas não têm coisas boas com seus familiares porque elas não os honram. A Bíblia fala que nós ganhamos os da nossa casa através da honra, através do respeito, através do nosso testemunho. Está escrito. Pastor, eu não concordo. Pois é, não concordar com o que eu acho, com a minha opinião, é uma coisa. Não concordar com o que está escrito é ignorância. Eu sou uma pessoa que eu honro meu pai, honro minha mãe. Já fui abandonado por várias vezes pela minha mãe, por trabalho, por circunstâncias. Mas mesmo assim, desde que eu nasci de novo, fazem 12 anos, eu honro meu pai, eu honro minha mãe. Hoje eu moro
longe deles, mas já morei perto deles, e desde que nasci de novo decidi os honrar, porque a honra ela é uma decisão. Eu não honro quem merece, eu honro quem Deus disse para mim honrar. E se Deus disse para mim honrar os meus pais, eu vou honrar eles até que Jesus volte. Não porque eles merecem, mas porque o Senhor disse. E se o Senhor disse, eu os honro. E mais, hoje eu sou pai. Hoje eu entendo muitas coisas que minha mãe e meu pai diziam. Às vezes eles falavam que me amavam e não provavam da maneira que eu queria. Mas hoje eu sei que tudo que eles fizeram, falaram, talvez da forma errada, da maneira errada, mas era para o meu bem. E mais, hoje eu tenho revelação porque eu tenho filhos. E eu fico pensando, se fosse para mim colher tudo que eu plantei com os meus pais, eu estava lascado. Mas pela graça de Deus, tudo aquilo que era para ser maldição na minha vida se tornou bênção. Hoje eu tenho um relacionamento muito saudável com os meus filhos, com todos eles, os 4. E eu nunca tive um relacionamento saudável com meu pai, como eu já mencionei em algumas lives anteriores. Meu pai batia muito na minha mãe, meu pai espancava minha mãe, me espancava, dava tiro dentro de casa. Meu pai era uma pessoa muito complicada, muito perturbada. Mas um dia que eu nasci de novo, eu decidi perdoar ele, honrar ele, e honro até hoje. E hoje eu fico pensando como é maravilhoso as escamas caindo dos nossos olhos, porque hoje eu tenho filhos. Eu fico pensando, se fosse para os meus filhos pagar com a mesma moeda aquilo que eu fiz para os meus pais, eu estaria perdido. Mas pela graça de Deus, o Senhor me alcançou, a bondade do Senhor me alcançou, o sangue de Cristo me cobriu, me lavou, fui perdoado pelo aquilo que eu já fiz no passado, e hoje o Senhor estabeleceu graça, misericórdia sobre a vida dos meus filhos. Irmão, só para você ter uma ideia, meu pai é moreno. Eu xingava ele de macaco, de tantos outros nomes que eu poderia mencionar aqui, mas não vou mencionar. A minha mãe, já desonrei tanto a minha mãe, pra você ter uma ideia, a minha mãe tirava comida para mim, e quando ela ia sentar ao meu lado, quando ela ia sentar, ela estava com um prato na mão, eu puxava a cadeira para minha mãe e ela caía com um bumbum no chão, ela caía sentada no chão com um prato, comida, tudo, prato quente, para você ver o nível de, talvez, posso te dizer, endemoniamento e possessão que eu vivia, que eu tinha. Mas houve um dia que o Evangelho da Graça, que é poder de Deus, me alcançou. Eu tive uma experiência genuína com Jesus, e Jesus me mudou de dentro para fora. Eu continuo sendo o Rafael, eu continuo tendo a mesma fisionomia, as mesmas características que eu tinha antes, mas algo mudou dentro de mim. E sabe o que foi? Eu recebi um novo coração. Às vezes as coisas nas nossas casas não mudam porque nós esperamos as coisas, as circunstâncias, as pessoas mudarem. Mas o Evangelho diz para nós que nós devemos mudar de dentro para fora, e que através da nossa mudança as pessoas serão constrangidas e até mesmo convencidas pelo Espírito Santo a mudarem também. Por isso eu quero te dizer, não desista das promessas. Às vezes as pessoas falam assim, eu vou chutar tudo, eu vou chutar o pau da barraca. Pois eu sempre aconselho aqueles que perguntam para mim, porque tem pessoa que chuta antes de perguntar. Mas eu sempre, Cláudio, Francisco entrou também, boa noite, Cláudio. Eu sempre falo para as pessoas, não chute o pau da barraca, porque se você chutar, pode cair na sua cabeça a barraca e você ficar sozinho e não conseguir tirar. Então é importante você saber que desistir não é o melhor caminho. Nós somos vencedores. Vencedores, eles não desistem. Eles fazem de tudo para não entrar na luta, mas quando entram, eles só saem quando desfrutam da vitória, quando tudo está resolvido. E eu e você, nós precisamos ser esses cristãos que perseveram, boa noite, que não desistem, amém, das promessas. O problema de muitas pessoas é que elas focam nas unidades, dezenas, talvez centenas de problemas,
e desfocam ou se esquecem das milhares de promessas. Se você mirar nos problemas, você acertará em cheio. Mas se você mirar nas promessas, você também acertará em cheio. Por isso a minha palavra para você é: não desista das promessas. Continue crendo e confessando. O que Ele prometeu, Ele irá cumprir, porque Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu que seu cônjuge vai largar dos vícios, vai largar dos vícios. Ele prometeu que você e a sua casa servem ao Senhor, você e sua casa servirão ao Senhor. Ele prometeu que enfermidade não é a vontade dele, enfermidade não é a vontade dele. Ele prometeu libertação, Ele prometeu cura, Ele prometeu milagres para a sua família. É isso que irá acontecer, está escrito. Nós precisamos seguir o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Protestar contra o inferno. Falar para o diabo: está escrito, então eu protesto. Está escrito, então eu não aceito. Está escrito, eu quero aquilo que está escrito. Porque aquilo que está escrito é maior e melhor do que eu peço ou penso. Efésios capítulo 3, versículo 20 diz: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que eu tenho pedido ou pensado, segundo o poder dele que opera em nós. Amém? Glória a Deus. Estamos para encerrar a nossa live. Você que tem pedido de oração, pode colocar: eu protesto, e nós vamos protestar. Nós vamos protestar contra o vício, nós vamos protestar contra a depressão, protestar contra a síndrome do pânico, protestar contra enfermidades, protestar contra a esterilidade, protestar contra a pobreza, escassez, protestar contra a discórdia, protestar contra a falta de união, protestar contra a falta de saúde, protestar contra tudo aquilo que é obra do inferno. E nós vamos chamar à existência vida e vida em abundância. A vida eterna o Senhor já nos deu, mas Ele quer também nos ver desfrutando de uma vida abundante na terra como no céu. Aleluia. A Leia protesta vício. Nós vamos continuar protestando, Leia. Eu creio. Os céus estão abertos sobre nós e o Senhor já nos atendeu, já nos respondeu, assim como Daniel. Dentro desses 21 dias, algo irá acontecer dentro da sua casa, na sua família, e não é ruim, é bom, porque o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Você tem buscado, você tem se disposto, você tem tido a disponibilidade, disposta, não disposto, a buscar o Senhor, a clamar o Senhor nessas madrugadas, a chamar a existência. Eu tenho certeza que Deus irá te honrar em nome de Jesus, e você irá testemunhar. Eu tenho certeza também, irmãos, que essas lives elas terão um grande alcance, elas alcançarão pessoas não só na nossa cidade, mas também nas cidades vizinhas, no nosso estado, talvez no nosso país, através da sua vida, através de outros que ouvirão e irão compartilhar. Eu tenho certeza que Deus irá fazer grandes coisas através das nossas vidas, porque às vezes nós pensamos que é só para nós. Não, como eu falei, não lembro se a live passada ou retrasada, nós temos sede, vamos até o Senhor e bebemos, e quando nós bebemos, aquela água que é de Jesus, ela se torna um grande rio que fica em movimento dentro de nós, transborda a ponto de atingir aqueles que estão à nossa volta. Eu tenho certeza que aquilo que nós temos compartilhado nessas lives são coisas simples, objetivas, mas profundas para se praticar e viver. O meu desejo nessas lives, como eu mencionei há um tempo atrás, algumas coisas eu tenho que ficar repetindo devido a pessoas novas entrarem, pessoas novas ouvirem. E uma das coisas que eu tenho mencionado sempre é que nós estamos aqui não é para dar um curso de teologia, de contexto histórico, mas é para aplicarmos a palavra viva do Senhor na nossa vida. E eu tenho certeza que o Senhor irá manifestar
poder, unção e graça, e nós iremos experimentar o poder da ressurreição do Senhor. Amém? Oremos. Pai, no nome poderoso do Teu Filho Jesus, eu quero declarar que todo espírito de vício contra o cônjuge da Leia, na casa da Leia, já caiu por terra. Eu declaro libertação, declaro que o cônjuge dela pegará nojo do vício, e eu quero declarar que ele terá experiências vivas com o Senhor a ponto das escamas caírem dos olhos dele, para que ele possa viver o chamado e o propósito de Deus, do Senhor, para a vida dele, para a casa dele. Oro também para que dentro da família da Leia, todo espírito de vício caia por terra, que aqueles que estão afastados possam retornar, até mesmo os irmãos dela. Quero declarar para a honra e glória do Senhor. Oro também por todos aqueles que nos ouvem ou irão nos ouvir, que todo espírito de vício, que todo espírito de depressão, todo espírito de discórdia, de contenda, falta de unidade, esterilidade, caia por terra em nome de Jesus. Nós protestamos contra toda obra do inferno, protestamos contra todo espírito de Satanás, seus demônios que se levantam, que tentam parar, que tentam paralisar, que tentam nos levar a desistir das promessas, e nós protestamos amarrando toda a obra do inferno, cancelando toda a obra do inferno, destruindo com toda a obra do inferno, porque nós cremos que a palavra do Senhor é a verdade, ela permanece e prevalece eternamente, permanece e prevalece para sempre, e nós destruímos com toda a obra do inferno todo espírito de vício, todo espírito de prostituição, todo espírito de pedofilia, todo espírito de doença, caia por terra agora, em nome de Jesus. Nós protestamos nessa madrugada, protestamos nessa live e declaramos que toda a obra do inferno já caiu por terra, todo espírito maligno de pobreza, de escassez, já caiu por terra. Em nome de Jesus, nós declaramos vida e vida em abundância, na terra como no céu. Em nome de Jesus Cristo, nós vamos cantar o hino da vitória, nós vamos celebrar ao Senhor, e nós vamos, em nome de Jesus, testemunhar os feitos do Senhor. Amém. Aleluia. Amém? Louvado seja Deus. Um forte abraço, um beijo no seu coração. Que o cântico de uma cantora chamada Cassiane inunde o seu coração hoje, que é louve, louve. Tá chorando, louve. Em tudo, louve, porque o seu louvor invade o céu, e Deus vai à frente, abrindo e preparando o caminho. Amém? Destruindo as barreiras, destruindo as montanhas, destruindo com toda a obra do inferno. Paulo e Silas, eles louvaram ao Senhor, e a Bíblia diz que as cadeias foram arrebentadas. Está chorando, louve. Está sorrindo, louve. Está em luta, louve. Está em vitória, louve, porque o seu louvor invade o céu. Forte abraço, beijo no seu coração. Primeiro dia da semana, dia de ceia, dia de cultuar aquele que vive e reina pelo século dos séculos. E amém. Glória a Deus.